5 anos atrás, aproximadamente, tem 5 anos e uma semana, eu estive aqui pela primeira vez pregando no aniversário de 52 anos dessa igreja. Não sei se alguns lembram. Falávamos sobre uma igreja biblicamente orientada. Hoje, eu quero compartilhar com os irmãos sobre pilares bíblicos de bem-aventurança em uma família biblicamente orientada. Quero convidar os amados a abrirem a palavra do Senhor num salmo que eu acredito seja bastante conhecido dos amados, o salmo de número 128. Salmo 128. O salmo diz o seguinte: por gentileza, abram a sua Bíblia. Mesmo assentados, gostaria que, reverentemente, os amados acompanhassem a leitura deste texto sagrado. São 6 versos apenas. A palavra diz o seguinte. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Oremos. Pai querido, nós bendizemos o teu nome mais uma vez nesta noite. Já reconhecemos e insistimos, cremos que o Senhor é a fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Tudo de bom que temos vem do Senhor, ó Pai das luzes, e desce do alto sendo derramado sobre nós. Te louvo, ó Pai, por esta oportunidade de comunhão com os irmãos, por este privilégio de expor a sua palavra, e junto com os irmãos sermos edificados pelo Teu Santo Espírito. Obrigado a Deus, te peço em nome de Cristo que fale aos nossos corações, que fale ao coração da sua igreja. Em nome de Cristo eu te peço isso, Senhor, por meio do seu Espírito. Amém, ó Pai. O Salmo 128 é um salmo sobre pessoas. É um salmo sobre pessoas que temem ao Senhor, pessoas que trabalham, pessoas que usufruem do fruto do seu trabalho, de pessoas que possuem famílias onde pais e filhos se submetem ao mandamento do Senhor. De certa maneira, nós temos aqui o perfil ideal de uma família feliz, de uma família bem-aventurada. E esse é o ideal que deve ser buscado, e não apenas buscado como um ideal, mas é um alvo que deve ser perseguido por todos nós. Quando este salmo foi composto, provavelmente o salmista estava pensando nas viagens que as famílias faziam de suas casas em direção a Jerusalém. E famílias iam se reunindo, formando famílias de famílias. Esse salmo sempre era cantado junto com o salmo anterior, com o salmo 127. E o contexto então era de famílias piedosas e harmônicas, lideradas pelos seus respectivos pais, indo à casa de Deus para adorarem ao Senhor. Esse salmo, da maneira como ele foi composto, ele é quase que uma exclamação em êxtase e em alegria de um observador, de alguém que está olhando as famílias indo para Jerusalém e dizendo: estas são famílias felizes. São pessoas piedosas, abençoadas pelo Senhor. E 2 palavras se destacam logo no começo do salmo. Uma delas, que nós traduzimos por bem-aventurado, se refere à pessoa. No final do salmo nós temos uma outra palavra que se refere à bênção, não tem a mesma origem, são palavras diferentes, mas que se refere ao ato abençoador de Deus. São conceitos diferentes e complementares. E a ideia é de que o indivíduo que teme ao Senhor é abençoado por Deus, que lhe dá proteção, que lhe permite a comunhão, trabalho, bênção familiar e bem-estar social. Às vezes nós olhamos para este salmo e pensamos: é um salmo machista? Fala do homem, foca no homem. Primeiro que isso era da cultura de Israel, mas não é só por isso. Mas ele fala do homem porque o homem é o cabeça da igreja. E tudo que é derramado sobre a cabeça, desce para o que está sob o seu cuidado, sob a sua proteção.
Efésios 5, 23, Salmo 133, por exemplo, mostram este preceito. Eu sei que algumas pessoas podem não gostar. E tem gente que não gosta muito das coisas que Deus diz. Mas é o que Deus disse. O salmista apresenta para nós um homem feliz, com a sua mulher e os seus filhos em seu lar. E isso depois de ele sair para as lutas do dia a dia do trabalho e voltar para casa. Ele mostra uma mulher feliz com o seu marido e com seus filhos, depois de ter concluído os seus afazeres como uma mulher virtuosa, sejam quais forem os seus afazeres. E apresenta filhos felizes e em segurança, porque os seus pais estão ali. E eles são criados na disciplina, na admoestação do Senhor, sem que sejam incitados a ira. Esta composição, para ser cantada, eu acredito, quando eu leio este salmo, eu vejo aqui uma das mais belas descrições, embora também simples, de uma família bem-aventurada, de uma família bem-sucedida, de uma família feliz. E note que o salmo não fala de tamanho de casa. Felicidade não está nisso. O salmo não fala do tipo de comida. Felicidade não está nisso. Não fala de propriedades. Esse salmo, como eu comecei dizendo, é um salmo que fala de pessoas. Pessoas que temem ao Senhor. E por isso são pessoas felizes. Quais são esses princípios que esse salmo fala? A primeira coisa que nós temos que perguntar é: o que é felicidade à luz das Escrituras? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa que se sente realizada? O que é ser feliz para você, afinal? Se perguntarmos o que é ser feliz no conceito do mundo, nós vamos encontrar o seguinte: bens, status, experiências alegres como viagens, festas, talvez até bebidas, relacionamentos, produtos químicos. Parece felicidade. As pessoas estão buscando satisfação, buscando felicidade das maneiras as mais inusitadas possíveis. Mas há um problema. Geralmente o padrão de felicidade é o que o outro mostra. É o padrão do colega. Meu colega parece feliz. É o padrão do vizinho. Puxa, tem mais música na casa do meu vizinho do que na minha. É o padrão da mídia. Sempre todos muito sorridentes, especialmente nos instas e tweets da vida. Só que nós sabemos que instas e tweets são compostos de recortes, de cenas e de poses nas quais a gente vê os resultados de uma armação. Depois de tudo iluminado, maquiado, pousado, mas quase nunca corresponde à realidade. Mas sabe de uma coisa? Esta visão de o mundo como padrão, de o outro, isso nem me preocupa tanto. O que me preocupa é quando o padrão de felicidade que a igreja adota é o de pregadores de um evangelho que Paulo classificaria facilmente como outro evangelho. Aí me preocupa. E esse outro evangelho é uma perversão do verdadeiro evangelho, que deve ser descartado, deve ser inutilizado, jogado fora. É aquele evangelho da prosperidade, é o evangelho do você merece ser feliz, você tem direito à felicidade, você é filho do rei, afinal de contas. Qual é o seu conceito de felicidade? Eu espero que não seja mundano, espero que não seja humanista, não espero que seja secular, maquiado de Bíblia. Às vezes a pessoa diz: olha, eu acho que é isso que tem que ser, e pega a Bíblia e torce a Bíblia e apresenta um quadro que não responde à verdade bíblica. E a Bíblia nos mostra qual é o conceito de felicidade. No Antigo Testamento, a palavra que é traduzida por bem-aventurado ou por feliz, ela indica alguém que está satisfeito, que está alegre. E neste Salmo 128, ela é uma exclamação. A ideia do Salmo é alguém olhando e dizendo assim: olha só como ele é feliz. Olha como esta família é feliz. É uma exclamação. Quase que espantada de ver alguém feliz. Como se ser feliz fosse algo incomum. Algo tão incomum que não podia ser alcançado por qualquer um ou de qualquer jeito. É algo estranho para o mundo, o tipo de felicidade bíblica.
E ser feliz de verdade chama a atenção. E a pergunta é: qual é o conceito de felicidade da Bíblia? O que um cristão, o que um crente deve almejar como felicidade? Qual é o caminho da felicidade para um crente que espera no Senhor? Aqui nós temos um padrão. A primeira coisa que eu preciso afirmar é: o conceito de bem-aventurança bíblica não está preso a ter coisas, mas a ser temente ao Senhor e ser abençoado em comunhão com Deus. Verso 1: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quer ser feliz? Quer ser realmente bem-aventurado? Quer que a bênção do Senhor seja colocada sobre a sua vida? Tema ao Senhor. Não tem outro jeito. Tema ao Senhor. Para qualquer pessoa que realmente tem algum interesse em ser feliz, esta é a receita. Simples. Tema ao Senhor. Sem temer ao Senhor não existe a menor possibilidade de bem-aventurança. Ande nos caminhos do Senhor, sem andar nos caminhos do Senhor, ou seja, sem organizar a sua vida para viver de acordo com os mandamentos de Deus, e são mandamentos, são ordens, você não tem a mínima chance de ser bem-aventurado. É a palavra de Deus quem diz. De forma direta, de forma clara. E como é que eu posso então temer ao Senhor? Só é possível ter verdadeiro temor ao Senhor se você conhecer sobre o caráter de Deus. Criando uma espécie de círculo virtuoso, diferente de círculos viciosos. Quanto mais você conhecer sobre quem Deus é, mais você vai considerar a grandeza e a bondade de Deus. E mais você vai buscar conhecer sobre Deus e se aproximar de Deus. E mais você vai reconhecer a sua bondade, gerando em você temor. E a Bíblia diz que Deus vai revelar para você mais e mais da sua intimidade, porque a intimidade do Senhor lhe dá a conhecer aos que o temem. Temer ao Senhor é ser conduzido a uma vida de adoração, não extravagante, mas reverente. E buscar a presença de Deus, queridos, não é, nunca foi, nunca vai ser algo banal. Nunca vai ser algo que você faz relaxadamente, desleixadamente, algo que você pode deixar para depois, hoje eu não estou afim disso, não. Quem teme ao Senhor não tem esse tipo de atitude. Quem teme ao Senhor vai adorá-lo de maneira reverente. E essa adoração reverente vai passar a ser prioridade total para você. Temer ao Senhor significa colocar Deus acima de todas as coisas. Considerar que Deus é justo na demonstração do seu amor e de sua ira. E então buscar o caminho da santidade. Não por medo do inferno, mas porque experimenta a graça de Deus e sabe que foi libertado da condenação, da ira e do temor do inferno. Mas também sabe que Deus diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Temer ao Senhor significa então viver por fé. Viver considerando os atos grandiosos de Deus na história da redenção e também na sua própria história. Deus fez grandes coisas, a Bíblia está cheia de grandes coisas que Deus fez. Mas se você é crente, Deus fez uma grande coisa na sua vida. Deus te deu uma nova vida, Deus te recriou, Deus te regenerou, Deus te livrou do inferno e da morte e chamou você para o reino maravilhoso do seu próprio amor. É por isso que a Bíblia diz que feliz é o homem que teme ao Senhor. Feliz é o homem que anda nos caminhos do Senhor. Feliz é o homem que teme ao Senhor e que sente prazer nos seus mandamentos. Feliz é o homem que sente prazer nos mandamentos do Senhor e evita a prática do mal e renega as paixões humanas que são a causa de muitas, mas muitas das infelicidades dos homens e que vive de maneira justa e piedosa no meio de uma geração má e adúltera. Se você teme ao Senhor, você será feliz, porque o próprio Senhor te instruirá no caminho em que você deve escolher. Guarde isso. Temer ao Senhor é ter medo, não medo de Deus, mas medo de desagradá-lo. Medo de desprezar o seu amor. Medo de olhar nos olhos daquele que amou você com amor infinito e você fazer o que é mal. Não medo de Deus deixar de amar você, porque isso nunca, jamais vai acontecer. Temer ao Senhor não é ter medo do inferno, mas é ter um desejo de não entristecer o coração boníssimo de Deus. E esse desejo de não entristecer o bondoso coração de Deus vai conduzir você
a uma vida de obediência e de temor ao Senhor. Verso 2. O salmista diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Quer ser feliz? Trabalhe diligente e honestamente. Eu sei que isso é meio complicado falar disso na nossa época, de tantas bolsas, de tantos vales, de tantos subsídios, né? É complicado falar disso hoje. Mas a Bíblia diz: trabalhe diligente e honestamente e você será feliz. Com certeza é muito bom você estar em sua casa e você saber que na sua casa não falta nada para o seu sustento, não falta nada para o sustento da sua família. Mas eu sei que essa satisfação só será plena se você tiver obtido tudo isso honestamente. Uma tradução bem simples do verso 2 é: como é bom ser feliz comendo do trabalho das suas próprias mãos. Eu acredito que é melhor você entrar no seu carro com 10, 15, 20 anos de uso e você saber que pode ir para qualquer lugar, ninguém vai te incomodar, do que você entrar num luxuoso carro do ano com medo de parar em uma blitz ou receber a visita de um oficial de justiça te deixando a pé e ainda envergonhado. Receber a visita de um oficial de justiça na sua casa, no seu prédio, tomar o carro de você na frente dos seus conhecidos. É melhor morar em uma casa simples e você tem a obrigação de pagar o aluguel todo final de mês, do que morar em um palácio correndo de credores e com risco de receber uma ordem de despejo por falta de pagamento. É melhor se reunir com amigos verdadeiros e com seus familiares para uma comida simples, barata, uma feijoada, uma pizza talvez, com alegria e comunhão, e onde todos que estão ali fazem de tudo para que todos estejam bem, do que estar em jantares luxuosos, onde a única coisa boa que tem é comida, onde as conversas são supérfluas, vazias, maldosas, onde as pessoas olham para você pensando: o que eu posso tirar dessa pessoa? Ou como é que eu posso evitar que essa pessoa tire algo de mim? É melhor você poder ir a pé, de ônibus, de metrô, a qualquer lugar, a hora que você quiser, do que ter todo o dinheiro e poder do mundo e não poder ir nem na padaria da esquina comprar um pão de queijo, ou na sorveteria tomar um sorvete, ficando tranquilamente de costas para a rua. Seja por medo da polícia, no caso de bandidos, ou por medo de bandidos. Enfim. Como é bom poder comer do fruto do nosso trabalho, diligente e honesto. Você quer ser feliz e quer viver bem? Seja justo segundo o padrão das Escrituras. Trabalhe com as suas próprias mãos para suprir as suas necessidades, para atender também aos necessitados. Essa é a melhor ação social que você pode fazer. Então você vai viver. Talvez fazendo isso, querido e querida, você não tenha tudo o que você deseja. Talvez você não consiga dar aos seus familiares tudo o que eles desejam e veem outras pessoas possuindo. Talvez não. Mas você e sua família terão um tesouro inigualável, obtido com as suas próprias mãos e satisfação das suas necessidades. Como se sentiu satisfeito certa vez? Um menino de 11 anos de idade saiu na rua para engraxar sapatos. E com o resultado do seu dia de trabalho, chegou em um vendedor, pessoal que vende sanduíche, numa pit dog que a gente chamava, e com o fruto do seu trabalho pediu uma Coca-Cola e um X-Bacon. Como foi gostoso poder fazer isso. Foi a primeira vez que eu comi do fruto do meu trabalho. Uma sensação inigualável. É muito bom comer do fruto do próprio trabalho. Quer ser bem-aventurado, quer ser feliz? Trabalhe honesta e diligentemente. Mais um pouquinho. A palavra do Senhor nos diz sobre a bem-aventurança. Verso 3. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Desfrute do convívio daqueles que você ama. Desfrute do convívio da sua família. Eu sei que de tempos em tempos, se você estudar a história, você vai ver isso, a cultura se volta contra as únicas instituições que lhe dão estabilidade e que podem proporcionar felicidade. Você vai ver que de tempos em tempos a cultura se volta contra a família, a forma como ela foi planejada por Deus. Observe a cultura ao nosso redor. De tempos em tempos a cultura também se volta contra a fé bíblica. Não há luta contra a religião. A luta contra a fé bíblica.
A luta é contra a fé bíblica, a fé biblicamente orientada. Também não tem luta contra a família. Pastor, eu estou vendo o tempo todo luta contra a família. Não, não tem luta contra a família. Tem luta contra a família biblicamente orientada. Tem luta contra a família na qual homem e mulher educam seus filhos no temor do Senhor. Contra isso tem guerra. Esse tipo de família, um homem e uma mulher, cuidando dos seus filhos, educando seus filhos no temor do Senhor, não, isso não pode, isso não vale. Mas homem com homem pode, homem com mulher pode, homem com cachorro pode, enfim, pode tudo. Mas uma família biblicamente orientada parece um absurdo. Parece inaceitável. E quem diz isso são as tais vozes evoluídas da cultura. A sua família é um absurdo para os pretensamente evoluídos. Na verdade, não passam de um bando de infelizes frustrados, querendo que todos sejam como eles. Mas nós temos um padrão de felicidade segundo a Bíblia. Uma pessoa feliz, segundo a Bíblia, é aquela que desfruta a vida comum do lar. Está lá em 1 de Pedro 3,7. O salmista descreve a bem-aventurança do homem piedoso dentro do seu contexto cultural, mas não deixa de mencionar o restante da família como em um ambiente harmonioso, onde as pessoas desfrutam de alegrias no presente, ao mesmo tempo em que têm a felicidade futura bem diante dos seus olhos. O homem e a mulher estão felizes com os seus filhos, e veem que a sua felicidade será perpetuada ao olhar para os seus filhos brincando à roda da sua mesa. Quantas famílias hoje têm tudo que poderia lhes dar satisfação? Quantas famílias têm membros bem-sucedidos nos estudos, vitoriosos nos negócios, prósperos em suas carreiras, que viajam constantemente a verdadeiros paraísos, que vão a festas animadíssimas, que desfrutam de alto grau de reconhecimento social, mas não passam de um bando de fracassados, perdedores, pessoas arruinadas em busca de alguma forma de paraíso na terra, mas vivendo miseravelmente, porque fracassaram no único ambiente em que as pessoas costumam ser elas mesmas, onde podem ser verdadeiramente felizes, na sua família. Quantas pessoas renunciariam a todas as riquezas que têm, ou todas as riquezas que poderiam usufruir simplesmente se pudessem ter uma família como essa descrita no Salmo 128. Uma família unida, em doce e harmoniosa comunhão, comendo juntos o pão que conquistaram e sonhando com outros dias alegres que certamente virão. Eu sei que você quer uma família assim. Todos nós queremos uma família assim. Mas só seremos perfeitamente realizados se a nossa vida estiver dentro do propósito de Deus. Somente colocando a nossa vida dentro do propósito de Deus, poderemos ver que tudo é muito bom. E se a nossa família não for uma família segundo o padrão de Deus, ainda não experimentaremos o muito bom de Deus. Mas há mais uma proposta aqui nesse texto. Seja agradecido, seja grato. Eu não conheço nenhuma pessoa ingrata, amargurada, que possa dizer eu sou feliz. Ninguém ingrato é feliz. Verso 4 diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É a descrição que nós tivemos. Quando olhamos para esse padrão de família, nós vemos esta mesma pessoa observando a família dizendo: olha só, é isso que eu quero. É isso que eu quero para a minha família, é isso que eu quero para a minha casa, é isso que eu quero para os meus filhos, é esse o padrão que eu quero. Eu não quero o padrão do mundo. Eu não quero o padrão dos relacionamentos fáceis e rápidos, dissolúveis a qualquer motivo e a qualquer tempo. Eu não quero isso para mim. Eu quero o padrão de Deus, porque só dentro do padrão de Deus eu posso, eu serei feliz. O padrão de Deus é uma pessoa piedosa que trabalha honestamente, que vive a vida comum do lar e assim pode se considerar feliz. Pode até ter menos dinheiro, pode ter bolsos vazios, mas um coração cheio de alegria. Não sei o tamanho da sua casa, pode ser maior ou menor do que a que eu moro. Sua casa pode ser pequena, mas a sua felicidade pode ser grande. Talvez você não tenha um carro do ano, talvez nem tenha carro ou outras posses. Tem algo mais importante. Tem a bênção do Senhor. E é nisso que reside a verdadeira felicidade. Mas e se você tiver todas essas coisas? Pastor, eu tenho
um bom emprego, eu tenho uma boa renda, a minha conta bancária está abarrotada, eu tenho um bom carro, eu tenho tudo isso. Isso quer dizer então que eu não serei abençoado? Não, nada disso. Jó era rico e era bem-aventurado. Abraão era muito rico, segundo a Bíblia, e era bem-aventurado. Riqueza ou pobreza não definem bem-aventurança. O que define é a bênção do Senhor sobre aqueles que temem o Senhor e andam nos seus caminhos. E aquele que é abençoado, sobre quem Deus derrama a sua bênção, ele é agradecido porque sabe que o Senhor é a única fonte de toda sorte de bênçãos. Quais são essas bênçãos? O salmista vai terminar de uma maneira muito breve, versos 5, 6, dizendo assim: primeira bênção, prosperidade. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. No verso 5, fala de ser abençoado pelo Senhor. Não importa onde você esteja. Não diz que você será abençoado em Sião. Diz que o Senhor te abençoe desde Sião. Onde o piedoso estiver, a bênção do Senhor alcançará. Vivemos em um mundo em que as pessoas querem merecer bênção. Sim. Já ouvi muitas vezes as pessoas dizendo: você merece ser feliz. Onde as pessoas correm atrás de bênção, dizendo: você tem que fazer por merecer. E algumas pessoas até vivem mudando de denominação, de igreja e até de religião, por causa dessa história de ali, você tem bênção ali, vai lá, não tem. Olha, tem em tal lugar, sai correndo para o outro lado e fica gastando gasolina de um lado para o outro, perdendo seu tempo, se tornando cada vez mais e mais frustrado. Não precisa fazer isso não. A Bíblia diz que a bênção do Senhor partirá do Senhor, é desde Sião, e alcançará os piedosos, os que o temem onde quer que esteja. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor alcançarão você, se você for piedoso e andar nos caminhos do Senhor. Segunda bênção, longevidade. Verso 6, para que vejas os filhos de teus filhos. Ver os filhos dos filhos, ver os netos. Veja que na descrição, no início do Salmo, os pais estão olhando os filhos. Isso já é ser feliz. Mas o texto vai além e diz: o bem-aventurado se tornará avô, gozará da bênção de ser pai 2 vezes, porque gozará da bênção da longevidade que o Senhor promete àqueles que honram seus pais, perpetuando a bênção nas famílias por gerações e gerações, como nós vemos lá em Êxodo, capítulo 20, verso 6. Prosperidade, longevidade. E para concluir, uma expressão linda: paz sobre Israel. Esta é a terceira bênção que o salmista se refere aqui. Você viverá, você experimentará a bênção de viver harmoniosamente em sua comunidade. Isso é só para o justo, isso é só para o piedoso, isso é só para o temente a Deus. O ímpio vai viver no meio de confusão e encrenca. Veja que o salmista está falando de pessoas que estão indo cultuar a Deus. Ele está falando de um grupo de pessoas que viajavam por dezenas e até centenas de quilômetros para cultuarem a Deus. E nesta viagem eles paravam várias vezes, montavam acampamento, se ajudavam mutuamente, conviviam famílias com famílias, e esta comunhão de famílias era uma expressão de paz no meio do povo de Deus. E eles andavam em paz uns com os outros. A expressão paz sobre Israel é uma extensão da bênção de Deus sobre os indivíduos. Se Deus abençoa você, e coloca você junto, vocês todos juntos, nós temos uma comunidade abençoada e abençoadora. Uma comunidade de justos, de piedosos, de tementes a Deus, pessoas que andam nos caminhos do Senhor, de pessoas abençoadas. Aqui no final, o salmista fala da bênção de Deus sobre o indivíduo, atingindo as famílias. Quando fala de bênção sobre os indivíduos, ele usa uma palavra, barak. Mas quando vai falar da bênção da comunhão, ele usa uma outra palavra. Segundo alguns, a palavra mais rica e mais bela das Escrituras do Antigo Testamento. Ele usa shalom. O abençoado é o Asher. A bênção de Deus é barak. Mas a paz que reina no meio do povo de Deus é o shalom. A presença da
abençoadora de Deus no meio do seu povo. Isso significa que a união de pessoas que temem ao Senhor, em famílias que são biblicamente orientadas, vai resultar em bênção para toda a nação. E aí o salmista exclama no verso 12 do Salmo 33. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos um modelo de família biblicamente orientada. Talvez você olhe para a sua e diga, pastor, a minha ainda não é assim. Eu sei. Eu não convivo com você, eu não fico o dia inteiro na sua casa, mas eu sei que você ainda não chegou à perfeição. Mas esse é o ensino das Escrituras. Esse é o ensino que eu e você devemos buscar. Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Deus diz que sim, o homem que teme ao Senhor é feliz. O homem que anda nos caminhos do Senhor é feliz. O homem que trabalha honestamente e diligentemente é feliz porque terá suas necessidades supridas. Aqueles que têm o privilégio de conviver com as suas famílias, isso está ficando cada vez mais difícil nos nossos dias, são felizes. Aqueles que têm o privilégio de ver os seus filhos brincarem, são homens, são pessoas felizes. E aqueles que são abençoados pelo Senhor são instrumentos de bênção para a comunidade em que vivem. Esse é o padrão de Deus para uma família biblicamente abençoada. Essa é a proposta de Deus. Esse é o desejo de Deus, esse é o plano de Deus para a minha família, para a sua família, para as nossas famílias, para a nossa igreja, para que nós sejamos um povo abençoado, mas que sejamos também um povo abençoado. Que o Senhor nos abençoe quando nós lidarmos com as dificuldades, quando vemos as falhas que existem nas nossas famílias. O Senhor nos dê coragem e ousadia para buscar corrigi-las segundo a orientação da palavra de Deus. O Senhor nos abençoe. Que o Senhor seja gracioso sobre nós. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E que o Senhor nos dê shalom. Oramos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra bendita, abençoadora, que nos lembra do seu plano, do seu propósito, do seu projeto para as nossas vidas. Te pedimos a Deus, em nome de Cristo, que esta palavra nos oriente nas decisões, nos passos, nas escolhas, na maneira de nós vivermos. Que nós não nos esqueçamos jamais que o Senhor estabeleceu um padrão, é mandamento. E nós precisamos buscar adequar-nos a esta palavra, a este mandamento, para que nós possamos ser de fato bem-aventurados, para que nós possamos ser realmente abençoados, para que cada um de nós, pai, mãe, homem, mulher, filhos e filhas, para que sejamos bem-aventurados e felizes. Abençoe-nos, Deus. Nós pedimos, imploramos, abençoe-nos, Deus, para que todos saibam que nós temos um grande Deus. Abençoe-nos, Deus, dando-nos disposição para cumprir a sua palavra, para que todos conheçam, saibam que nós temos um Deus grande que nos deu leis justas e sábias. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.